Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quinta-feira, dia 13 de junho. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então só lembrando, hoje também a igreja celebra Santo Antônio de Pádua, grande santo aí para a nosso bom exemplo, a nossa vida, santo que a gente preza com muito amor e carinho pela sua vivência, a sua vida com Jesus. Então nós estamos conversando sobre a importância dessa vida de Deus em nós, e como ontem nós conversamos um pouco, Deus ele se vê em nós. Mas como que Deus se vê em nós? Olha, Deus se vê em nós, sobretudo a partir da revelação, a providência. Deus vai provendo e aí a nossa vida vai tendo esse encontro com Deus e Deus então vai correspondendo a sua vida com a nossa vida. Então hoje a gente vai continuar com esse assunto. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente conversar sobre Deus se vê em nós, a partir sobretudo da providência, nós vamos ouvir uma música, uma revolução. Quantos motivos eu tenho para louvar e exaltar o nome do Senhor. Com todo o meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. Jesus me alcançou, me atraiu, me libertou e me fez seu. Ele me formou, me enviou e hoje vivo para celebrar o seu amor. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Quantos motivos eu tenho para louvar, e exaltar o nome do Senhor. Com todo o meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. Jesus me alcançou, me atraiu, me libertou e me fez seu. Ele me formou, me enviou e hoje vivo para celebrar o seu amor. Eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor nesse lugar. Deixa Deus te surpreender, assim como o mundo viver. Basta abrir o teu coração e te fará uma revolução. Deixa Deus te surpreender, assim como o mundo viver. Basta abrir o teu coração e te fará uma revolução.
Muito bem, então, olhando para a nossa vida com Deus e a vida de Deus conosco, a nossa vida, então a gente viu que Deus depois que criou os céus e terras, a criação de Deus, depois que Deus criou tudo, criou a terra para o ser humano, como a gente sabe lá o Jardim do Éden, então Deus, depois das coisas criadas, Deus não abandonou as coisas criadas, Deus continua agindo. Deus continua agindo nas coisas criadas para o bem da nossa vida, a nossa existência. Então, até como a gente viu ontem, falando sobre o Salmo 104, no versículo 1, que lá dizia assim: a minha alma bendize o Senhor. Senhor meu Deus, como és grande, revestido de majestade e de esplendor. Tá, então, a gente, como criatura de Deus, dentro dessa vida criacional de Deus, essa correspondência de Deus com a nossa vida, ou seja, Deus que vai se vendo em nós, então a gente louva, como fala aqui o Salmo, a gente então louva a Deus pela vida, pela a grandiosidade daquilo que Ele vai fazendo com que a nossa vida vai acontecendo. E as coisas acontecem muito por obra de Deus. Ah, mas será então que o ser humano não tem nenhuma liberdade diante de Deus? Não, claro que Deus não anula a nossa liberdade, Deus não anula a força que existe em nós, a nossa capacidade de fazer as coisas, mas a gente sabe que a nossa vida, a começar pela a nossa respiração, nós respiramos porque existe uma força atmosférica que pressiona o nosso diafragma para que a gente possa respirar. Ou seja, então, até para eu me respirar, até para a gente respirar, precisa dessa força poderosa, a força da natureza que Deus criou. Então, se eu sou capaz de sobreviver, é porque Deus está agindo em minha vida por meio das coisas criadas que Ele criou. Então, por isso que a gente louva a Deus, como fala aqui o Salmo, louva a Deus sobretudo por isso, porque a vida carece e depende de Deus. Agora, nessa mesma linha do Salmo 104, versículo 1, também a gente vai vendo outros salmos. Tem lá o Salmo 145, versículos 15 seguintes, e tem também lá o Salmo 147, versículos 7 seguintes. Alguns que eu estou aqui vendo agora. Então, essa mesma linha de entendimento, ou seja, da gratidão a Deus, glorificar a Deus, atravessa outros salmos. Como já foi até citado, o Salmo 145, versículo 15 seguintes, diz assim: os olhos de todos em ti esperam e tu lhes forneces o alimento na hora certa. Abres a mão e sacias o desejo de todo ser vivo. Ou também, isso aqui no Salmo 145, versículo 15 seguintes, ou Salmo 147, versículo 7 seguinte, diz assim: entoai a ação de graças ao Senhor, cantai na cítara hinos a nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra, faz brotar sobre os montes a erva e plantas úteis para o homem. Mas também, a gente não só esses dois salmos, a gente pode até ver outros textos também proféticos falando sobre isso. Por exemplo, Isaías, capítulo 6, versículo 3, lá no Oséias, capítulo 2, versículo 10, e até mesmo os sapienciais, como lá o livro de Jó, capítulo 9, constituindo uma espécie de visão global da fé bíblica. Então, nesse caso, pegando Deus que se vê em nós, e Ele que vai provendo as coisas para nós, e a gente crê na providência de Deus, então a providência é experimentada como a expressão de um Deus pessoal. Um Deus pessoal, e a história torna-se o lugar decisivo da sua manifestação. Porque Deus pessoal, olha, para nós que cremos em Deus, claro, o nosso modo de falar em Deus é a partir da nossa realidade, é a partir da nossa compreensão do céu.
A gente vai falando de Deus a partir da revelação. Então, o modo que o ser humano encontrou para falar da ação de Deus no mundo e na vida, que é o modo pela revelação, então é o modo humano. Nós falamos de Deus, mas falamos a partir da nossa compreensão. Falamos a partir da nossa razão, da nossa inteligência. É claro, a razão e a inteligência, talvez a inteligência, pegando a questão racional, é muito pouca. Mas a gente busca, claro, o lado da alma, o lado espiritual. Mas para a gente falar de Deus, da ação de Deus em nossa vida, nas coisas, a gente fala a partir então da nossa experiência com Deus. Por isso que falamos de um Deus pessoal. Agora, muita gente não acredita num Deus pessoal. Acredita numa força poderosa, a força criadora. Bem, não sei, a gente sabe que Deus é Deus, né? Deus é Deus e Deus criou tudo e continua criando. Mas aí cada um vai fazendo a sua experiência do jeito que achar mais conveniente com Deus. Então, a fé de Israel, que é o povo de Deus, descreve o onipotente Senhor do mundo, na sua providência como com entranhas maternas, seduzido pelas manifestações do amor filial, profundamente enternecido. Então aí vem a pergunta, não será Efraim o meu filho querido? Então aí Deus falando, Javé, não será ele um filho tão estimado que quanto mais dele falo, mais vontade tenho de lembrá-lo? Por ele, meu coração quer dizer assim, as entranhas, né? Palpita, tenho de me compadecer dele, como está lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 20. Então isso é para dizer assim, como que Deus ele se relaciona aqui com o seu povo, o povo Israel, o povo eleito, e esse amor, esse carinho, esse amor que vem lá das suas entranhas. Então, entranhas ou vísceras designam a parte mais íntima do ser, a fonte daquele amor inquebrantável. A providência radica-se aí. Ela é a expressão do amor que não pode não amar. Por que Deus não pode não amar? Porque se Deus não amar, então Deus não é Deus. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, então Deus não pode ir contra o seu princípio. Deus não pode ir contra a sua essência. Se Deus não amar, então Deus não é Deus, deixa de ser Deus. Então, mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando, mas Deus continua amando a gente, porque o Deus é sempre amor. A gente não, a gente é falho, a gente não é perfeito, então a gente que às vezes ama e também não ama. Mas nós somos imperfeitos, agora Deus não. Deus é plenitude em amor, então por isso que não tem como Deus não amar. A função de Deus é sempre amar e amar e amar. Então, quando fala nesse amor de Deus, é um gesto desse amor pela nossa vida. Então, o discurso teológico sobre a providência é, na tradição bíblica, uma espécie de lente fotográfica que torna o rosto amoroso de Deus subitamente próximo. Essa é a experiência que nós temos de Deus. É um Deus próximo, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que faz parte da nossa vida, é um Deus que conhece os nossos sentimentos, conhece a nossa história. Essa é a nossa relação com Deus. E é bom que ela continue sendo assim. Deus, ele, como nosso Pai amoroso, está sempre presente em nossa vida, fazendo que a nossa vida seja uma vida mais realmente filho e filha de nosso bom Deus. Então, na próxima semana, a gente vai conversando sobre ainda esses assuntos. Mas vamos agora ao Santo Evangelho desta quinta-feira. Então, o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Perdão, falei errado aqui o Evangelho.
Mateus capítulo 5, versículo 20 até o versículo 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, Só por Ti, Jesus. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por Ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois Tu és o meu amparo e o meu refúgio, és a alegria de minha só em Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir
até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, meu Jesus. Só em ti, meu Jesus. Muito bem, então, Jesus, ele é a plenitude da lei, e a revelação de Deus, ela se planifica em Jesus. Então, por isso que Jesus, a lei, ela encontra sentido realmente a partir do homem Jesus. Então, Jesus afirmou aos seus discípulos que não vinha abolir a lei, como falou até mesmo ontem, no Evangelho de ontem, mas ele veio para aperfeiçoá-la. Como vontade de Deus, devia ser aceita na sua totalidade, sem a reduzir à árdua casuística, como faziam os doutores e os fariseus. E os doutores e os fariseus, na sua vida, enquanto seguidores da lei, mas no fundo não estavam de fato seguindo a lei como Jesus, a revelação da lei do modo do amor. A lei era mais um fardo, uma carga. Então, formulado o princípio, Jesus deu 6 exemplos concretos, começando sempre por ouvistes o que foi dito aos antigos. Então Jesus falou, olha, ouviste que foi dito aos antigos. Agora, eu, porém, vos digo. Então Jesus agora, quem está dizendo é ele, eu digo isso. Então ele falou, olha, a frase eu, porém, vos digo, alude a alguma prescrição do Antigo Testamento, preparando o leitor para a nova interpretação. A primeira antítese refere-se ao 5º mandamento. Está lá em Êxodo, capítulo também, se quiser até conferir, Êxodo, capítulo 20, e também lá, versículo 13, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 17. Não matar. Jesus compara o homicídio intencional ao material. O homicídio intencional pode conhecer diversas modalidades. A ira, o desprezo, mas não só isso. Jesus aqui também fala sobre chamar de imbecil. Então são ofensas para as quais está previsto o juízo do tribunal local, a sentença do Sinédrio, que Jesus fala. Sinédrio, Supremo Tribunal, sediado lá em Jerusalém. Então, e finalmente, o fogo da Geena, é a proverbial depressão que fica lá a sudeste da Cidade Santa, considerada, a partir do Novo Testamento, lugar de maldição. Há quem diz assim, que era tipo um lixão, que o fogo lá era dia e noite. Então Jesus usou essa metáfora, né? Do inferno lá, a Geena, como esse lugar de fogo, o fogo que sempre está queimando. Então você sabe que o inferno não é essa questão de fogo, né? É outra questão. Então, quando alguém se deixa dominar pela ira e pelo desprezo dos outros, não está em condições para oferecer sacrifício de ação, de graças ou de expiação.
Se por qualquer razão tiverem sido iniciados nossas condições, apesar da sacralidade do culto, então devem ser interrompidos para recompor a ordem social. Então Jesus equipara uma situação de índole moral, simplesmente interior, a uma grave impureza legal, que implicava a suspensão do rito, segundo o ensinamento profético. Quero misericórdia e não sacrifício, como está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 13. E nem vale a pena presumir o perdão de Deus se não perdoarmos aos irmãos, como também está em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Caso nos atrevamos a apresentar-nos diante do Senhor, a pedir misericórdia, sem antes a termos usado com os outros, teremos de pagar até o último centavo. Quem está falando isso é Jesus, né? Então, o altar, como ele fala, se tiver ali alguma questão contra o irmão e vai entregar oferta, primeiro, antes de chegar ao altar, reconcilia para depois levar a oferta. Olha, que Jesus quer dizer assim, que a vida é mais importante que o culto. A vida é mais importante do que o valor em espécie, o valor que é dinheiro, né? Então, o altar significa a nossa vida posta à sua disposição. É-lhe agradável se lhe permitir viver em nós a sua vida. Isso a gente vai aprendendo estando no altar com Jesus. Então, caso contrário, pode dizer-nos, a tua oferta não é sinal de amorosa disponibilidade para com o teu irmão. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois vem fazer a tua oferta. Então, não podemos separar o amor de Deus do amor aos irmãos, porque Jesus está na base dos dois amores. Ele ama os irmãos porque ama o Pai, e ama o Pai amando os irmãos. Assim é a vivência, como foi a vivência de Jesus. Muito bem, então vamos rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando o nosso dia, a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando a vida, o dia, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e vamos encerrando aí com mais uma música, O Amor Tem Seu Lugar, com o Jorge Trevisol. O amor é como a chuva que fecunda e faz nascer sementes de esperança, vida nova faz crescer. Não basta esperar, não basta entender, pois é preciso amar e não ter medo de morrer. Saber que vais ganhar também na divisão. O amor tem seu lugar na paz feliz de um coração. Ama sem medo de chorar. Canta que a vida tem valor. Ama sem medo de chorar. Canta que a vida tem valor. Não cansa de esperar, não deixa escurecer. Amor que é verdadeiro não tem medo
medo de morrer. Não cansa de esperar, não deixa escurecer. Amor que é verdadeiro, não tem nada pra perder. Sonhar que estás de novo, começando a caminhar, pisando nova terra, respirando novo ar. É lindo ser assim e ao tempo retornar. Mas é preciso amar e não ter medo de morrer. Saber que vais ganhar também na divisão. O amor tem seu lugar na paz feliz de um coração. Ama, sem medo de chorar. Canta, que a vida tem valor. Ama, sem medo de chorar. Canta, que a vida tem valor. Não cansa de esperar, não deixa escurecer. Amor que é verdadeiro, não tem medo de morrer. Não cansa de esperar, não deixa escurecer. Amor que é verdadeiro, não tem nada pra perder. Não tem medo de morrer. Não tem nada, Nada pra perder. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.